Esse é o nosso 5.5, são reflexões diárias de 5 minutinhos para você meditar, praticar e transformar a sua vida. Essa semana nós estamos falando sobre ser sal da terra, esta palavra de nova identidade que Jesus dá a todos aqueles que são seus discípulos. E o nosso tema de hoje é ministros de uma nova aliança. Bom, e no dia de hoje, a gente vem meditando durante toda a semana, falamos um pouco da nossa identidade, falamos de aliança, e agora eu quero falar sobre a nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 em diante, diz assim: por intermédio de Cristo que tenho tal confiança em Deus, não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo estava aqui falando da promessa que se cumpriu, Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, havia sempre um apontamento da antiga aliança, que é o Antigo Testamento que nós temos em mão, ou o Antigo Pacto que nós temos em mão na Bíblia. Quando a gente abre, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, e ele está dizendo, agora não, agora vocês são ministros, vocês são homens e mulheres, sacerdotes reais, Pedro fala isso depois, nós somos nação santa, povo de uso exclusivo do Senhor. E ele está dizendo para mim e para você, vocês têm agora nas mãos o ministério da reconciliação, o ministério que é feito numa nova e superior aliança que Deus fez conosco. Tudo isso para que a gente possa entender que agora nós não vamos viver pela lei, ou seja, não são as nossas obras, a nossa capacidade humana, o nosso desejo de fazer coisa ou deixar de fazer, a prática de vida que vai causar, vai nos levar à presença de Deus. Ele está dizendo, vocês receberam da parte de Deus uma graça. Amanhã eu vou falar mais sobre esse ser salvo pela graça. Hoje eu quero focar com você mais sobre a nova aliança. Havia uma aliança, essa aliança foi feita pela lei de Moisés, essa aliança foi retificada pelo sangue dos animais, mas que no plenitude do tempo veio Jesus. Muitos de nós que viemos de famílias católicas romanas, por muitas vezes nos cultos, nas missas, o que a gente dizia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, de forma que agora nós podemos ser ministros, sacerdotes dessa superior aliança, desse pacto novo que Deus fez conosco. Então, a gente tem que lembrar que Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada um de nós. Lá em Hebreus, diz que Jesus é esse sumo sacerdote que foi levantado por Deus para entrar no Santíssimo Lugar e oferecer derramamento de sangue por ele e por todo o povo. Por isso, nós precisamos compreender o nosso papel em tudo isso. Nós vamos levar a mensagem de Jesus. Essa mensagem que não é mais firmada na lei, mas firmada agora numa aliança que Deus fez conosco, quando Jesus morreu e derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, a promessa do Espírito. Esse Espírito que agora habita em mim, habita em você, testemunha da salvação que entrou na nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no meu espírito, testifica no seu espírito que somos filhos. Ou seja, como é que eu sei se eu sou filho, se eu fui perdoado? O Espírito de Deus vem de maneira poderosa falar ao meu coração, ao seu coração, revelar a virtude que Deus tem para nós. Por isso nós devemos estar atentos à promessa de Deus. Precisamos nos apegar, nos aferrar àquilo que Jesus fez por nós. Quando nós olhamos, Ele está dizendo assim, olha, nós temos confiança em Deus. E ele está dizendo, não é por nós, não tem como eu me orgulhar, não, eu fiz a coisa certa, eu escolho Deus. Não, foi Deus que entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Nós não seríamos capazes de nós mesmos de fazer coisa alguma. E ele está dizendo, e isso fez de mim, de você, não apenas uma pessoa salva, mas fez de nós aqueles que vão revelar a pessoas, aqueles que ainda não conhecem, a salvação que chegou através de Cristo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Talvez a gente está tentando fazer um esforço,
de nos tornar merecedor. Por vezes eu encontro alguns amigos, eles dizem, não, eu vou sim, tá lá na igreja, estou esperando um momento, ainda tenho muitas coisas para resolver na minha vida. Bom, deixa eu te dizer, nós não seremos capazes de nos tornar dignos de entrar na presença de Deus por nós mesmos. Nós podemos nos achegar a Ele sem medo. Por isso que a Bíblia nos ensina que esse amor de Deus é imensurável. Ele perdoa o imperdoável, Ele transforma aquilo que para o homem não tem como ser transformado. Por isso que quando nós nos chegamos à presença de Deus, nós entendemos essa aliança e agora propagamos essa aliança. Dizemos a todo mundo, venha do jeito que você está. E esse amor de Deus que nos aceita como estávamos, não permite, né? Ele nos aceita da maneira que estávamos. E Ele nos ama tanto que não permite que fiquemos daquela mesma forma. Ele transforma a minha vida, Ele transforma a sua vida. Por isso, o que anunciamos é as boas novas de grande alegria para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Eu e você somos ministros, somos aqueles que vão revelar esse amor de Deus por onde andarmos. Eu quero que você medite, fica uma dica de leitura. Discípulo, que é um livro que fala sobre os 4 estágios para uma vida insuperável. Eu e você queremos viver tudo que Deus tem para nós. Então a gente tem que aprender os degraus, né, que Deus quer nos levar a vivenciar o que Ele tem para nós. Medita, reflita sobre tudo isso, coloque em prática e você vai experimentar a transformação que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe.